Boa noite. Sejam todos bem-vindos à nossa casa de oração e trabalho. E estamos reunidos na noite de hoje com a nossa irmã Cristiana, que fará a explanação com o tema Liberdade, Igualdade e Fraternidade. A nossa irmã faz parte da Federação Espírita de Pernambuco. E na noite de hoje a nossa mesa está composta pela nossa irmã Thelma, que fará a prece inicial, e nossa irmã Margarete, que fará a prece final. Pedimos que, durante as orações, vocês mentalizem pela irmã Maria Salustiana da Silva. Ela tem 91 anos e ela está internada no Hospital da Restauração. Eu vou passar a palavra para a nossa irmã Thelma, para que possamos dar início à nossa reunião na noite de hoje. Em nome de Deus, em nome de Jesus, nosso Pai, Mestre amado, abençoa todos nós que estamos aqui, encarnados e desencarnados, que possamos aprender e pôr em prática tudo que vai ser ensinado hoje. Nos protege e nos guia, Senhor, em nome de Jesus, assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus e da espiritualidade amiga e do mentor desta casa de oração e trabalho, nós damos por iniciado a nossa reunião da noite de hoje. Passo agora a palavra para a nossa irmã, para que ela possa dar início à explanação. Boa noite a todos. É sempre com muita alegria que nós retornamos a essa casa de oração e de trabalho, para que a gente possa conversar um pouco mais sobre essa doutrina de paz, de luz e de amor, que vem trazer o consolo aos nossos corações. E na noite de hoje, nós vamos conversar um pouquinho a respeito desse tema, liberdade, igualdade e fraternidade, que é um tema tão antigo, mas tão necessário ser conversado a respeito dele, porque nos tempos de hoje, a palavra liberdade tem sido confundida com libertinagem. Igualdade tem sido bastante confundido com a preferência dos meus. E a gente precisa entender que fraternidade não é a gente ajudar aos que estão próximos apenas. Esse tema vem ele muito mais amplo e tratado dentro da nossa codificação, e vocês vão ver que Kardec passeia com esse tema em todos os livros da codificação. Ele trata do tema no Evangelho segundo o Espiritismo, ele trata na Gênese, ele trata em obras póstumas, ele trata no Livro dos Espíritos, em todos ele fala a respeito desse tema. E aí nós recebemos o desafio de levar esse tema o ano passado, na Semana da Mulher Espírita. E quando me convidaram para fazer esse tema, eu disse, minha Nossa Senhora, é um desafio em tanto, né? Você levar um tema tão forte, mas quando eu fui pesquisar a amplitude de informações na codificação, me deixou até confortável e eu consegui respirar um pouquinho e dizer, bom, eu acho que tem caldo demais por aí, que a gente termina que não consegue falar tudo. Mas vamos tentar trazer e traduzir, dentro da nossa condição mínima de entendimento, a respeito daquilo que Kardec nos trouxe através dos Espíritos, nos auxiliando a compreender o que o Mestre entendia verdadeiramente a respeito de liberdade, igualdade e fraternidade. E aí, esse tema, claro que tinha muito a ver com a época. Kardec na França, e teve todo aquele processo da Revolução Francesa, que teve, no final, em sua bandeira, esses nomes. Então, lá pelaquela banda da França, era um tema já bastante gritante a respeito do assunto. E aí, como a gente falou, na Gênesis, lá no capítulo 1, caráter da revelação,
ele traz logo no item 36, onde ele diz assim: com a reencarnação desaparecem os preconceitos de raças e de castas, pois o mesmo espírito pode retornar e nascer rico ou pobre, capitalista ou proletário, chefe ou subordinado, livre ou escravo, homem ou mulher. E aí ele aqui já nos traz bem claro que precisamos ter muito cuidado com as visões que temos hoje restrita da nossa encarnação num corpo físico limitado e na nossa condição ainda limitada de compreender a amplitude da vontade do Pai. E aí ele diz que a encarnação funda uma lei natural, que é o princípio da fraternidade universal. Também funda na mesma lei o da igualdade e dos direitos sociais e, por conseguinte, da liberdade. Por quê? Porque quando a gente entende liberdade, a princípio, na cabeça das pessoas, liberdade é: eu posso fazer o que eu quiser, eu estou livre. Mas no princípio ético da imortalidade da alma, e lá no Livro dos Espíritos, quando é questionado a respeito da liberdade, na lei de liberdade, que Kardec questiona os espíritos se o homem ou o espírito tem total liberdade quando é criado, os espíritos respondem que, a partir do momento em que o espírito começa a conviver com outro ser, ali já inicia-se o cerceamento da liberdade plena. Porque a sua liberdade vai até onde não infringe a liberdade alheia. Ou seja, nós temos total liberdade, desde que aquilo que nós formos fazer não vai interferir na vida de outro. Porque aí eu não estou tendo o respeito para com o meu irmão, que é tão quanto igual como eu. Criado por Deus, todos nós, simples e ignorantes, fadados à perfeição. E que reencarnamos nas experiências que precisamos para a evolução do espírito. Então, ele já vem trazendo aqui uma informação importantíssima para nós, de entendimento, para que a gente comece a refletir sobre aquilo que tem sido tão promulgado hoje como liberdade, mas que não é liberdade, e sim libertinagem. Onde eu faço aquilo e começo a agredir os outros dentro dos seus espaços. E a gente precisa entender que não é assim que funcionam as coisas. E aí ele vai trazendo agora, já lá nas Obras Póstumas, ele diz assim, é um capítulo inteiro, gente, só com esse tema em Obras Póstumas. É lindo. E ele diz assim: liberdade, igualdade e fraternidade, essas três palavras constituem por si sós o programa de toda uma ordem social que realizaria o mais absoluto progresso da humanidade, se os princípios que elas exprimem pudessem receber integral aplicação. Vejamos quais os obstáculos que no estado atual da sociedade se lhes impõem e, ao lado do mal, procuremos o remédio. Por quê? Porque à medida em que a gente vai entendendo isso, ele vai nos mostrando que a gente não consegue aplicar verdadeiramente, no sentido amplo, a liberdade, a igualdade e a fraternidade pelo egoísmo e o orgulho do homem. Só por esse motivo que os próprios Espíritos nos dizem que são a grande chaga da humanidade. Egoísmo e orgulho. Porque eu só penso em mim. Eu não consigo enxergar o outro com o mesmo direito que eu. E nós começamos a, quando vivemos em sociedade, perceber o egoísmo próprio nosso, quando nos é cerceado algo e é limitado, e muitos
procuram o jeitinho de burlar a norma para que os seus não sejam atingidos naquele cercear. Isso é muito claro. E a gente vê isso assustadoramente. Você reconhece a índole do ser quando você o coloca em situação extremamente limite, aí você vai ver o que ele é capaz de fazer para conseguir o que ele acha que é imprescindível para ele. E nossos irmãos, muitas vezes, nos ensinam isso quando eles estão no limite da viciação, que se denigrem a tal ponto de roubar e enganar os próprios familiares. Os pais, as mães, e de muitas vezes colocar a vida dos próprios familiares em risco, para que aquilo que ele deseja chegue ao seu poder. Então, os Espíritos, quando nos advertem a respeito dessas 3 palavras, e eles nos afirmam que se nós conseguíssemos implementar no sentido puro essas palavras na vida em sociedade, nós teríamos uma vida repleta de harmonia. Porque eu teria para todos uma condição igualitária de vida. E a condição igualitária aqui não é aquela em que eu ganho melhor, estou daqui de cima e estou dizendo, vejam como eu sou bom, eu dou para todos vocês as mesmas coisas, mas eu tenho mais. Não. Onde todos têm a mesma condição e à medida da sua evolução e da sua forma de agir, você consegue angariar mais, porque você tem aptidões diferentes. Mas espera aí, já não é assim não? O mundo? O dos espíritos, sim. Porque se Deus nos criou simples e ignorantes, fadados à perfeição, Ele não deu privilégios a nenhum de nós. Ele não deu prioridade a nenhum espírito. E aí a gente entende que Jesus não é um filho de Deus melhor do que nós. Não. Ele é exatamente igual. Qual é a diferença de Jesus para nós? É que ele, desde a sua criação, fez escolhas retas em sua vida. E seguiu no caminho do seu progresso. E chegou a governador planetário. Mas será que só foi Jesus que conseguiu isso? E aí a gente tem a revelação dos próprios Espíritos que nós tivemos contemporâneos nossos aqui, que também receberam o convite da espiritualidade para serem governadores planetários. Um deles, o próprio Bezerra de Menezes. Basta que a gente estude a doutrina. Porque se nós pegarmos o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, está lá dizendo que foi realizada uma reunião na espiritualidade superior, e nessa reunião, Bezerra de Menezes, junto a uma pleiade de espíritos, em conversa para organizar a descoberta da pátria do Cruzeiro, né? Organizar todo o processo de como seriam as melhorias para a vinda de toda a questão do Evangelho e do Livro dos Espíritos e da doutrina. Celina, que é um espírito superior, vem ter com Bezerra de Menezes.
e diz a ele que Maria mandava um recado a Bezerra, dizendo que ele estava sendo convidado para ir para outro orbe, para ser governador planetário deste novo planeta criado pelo Pai. E naquele momento, Bezerra olha para Celina e diz a ela que se a ele pudesse ser concedido a possibilidade de rogar algo à Mãe Santíssima, que ela levasse a ela um pedido para que ela intercedesse junto ao Mestre Jesus, para que ele pudesse permanecer na pátria do Cruzeiro, nos auxiliando no progresso. E a reunião continua, e conta lá no livro que aparece uma pena dourada e escreve na área que a gente chama de céu, né, nuvens, dizendo que o pedido que ele havia feito estava sendo concedido. Então ele recebeu o convite para ser governador planetário. Foi por acaso ou foi construção íntima? Escolhas de ações. Então são essas escolhas de ações que nós precisamos começar a realizar para começar a transformar a nossa vida e podermos atingir a nossa perfeição. E aí isso se dá nas escolhas mínimas das nossas vidas, nas escolhas éticas e moralizadas. Quando nós estamos em processo evolutivo, as tentações para burlar as normas são enormes. Mas cabe a nós escolher se vamos realizar ou não. E não adianta botar a responsabilidade no outro que trouxe a tentação. Porque na hora da escolha, quem escolheu foi você, não foi o outro. Então é isso que os Espíritos vêm nos alertar, para que nós possamos começar a mudar as nossas condutas. E aí lá na Obras Póstumas, os Espíritos dizem assim: a fraternidade, na rigorosa acepção do termo, resume todos os deveres dos homens, uns para com os outros. Olha o que os Espíritos nos dizem que significa fraternidade. Veja como bota um peso maior do que a gente imaginava ser esta palavra. Fraternidade significa devotamento, abnegação, tolerância, benevolência e indulgência. Será que é fácil a gente trabalhar a fraternidade em nós? Devotamento, abnegação, tolerância. É uma palavrinha que hoje a gente vê que está assim muito pouco utilizada. Porque basta a gente sair na rua que a gente vê o quanto as pessoas estão com os nervos à flor da pele. E muitas vezes por um esbarrão, uma bobagem, as pessoas se estapeiam no meio da rua, se degladiam, de forma que a gente olha e diz: meu Deus, o que é que ocasionou essa confusão todinha? E quando a gente vai ver, foi nada, uma coisa mínima, mas a fúria, a ira já estava tão fervente naquele ser, que bastou só aquela faísca que o fogo acendeu. E a gente precisa se vigiar nesses processos, para não nos deixarmos chegar a esse ponto. Porque muitas vezes ocasionamos para nossas vidas situações que depois não podem ser revertidas. Como o caso do senhor, que estava saindo da maternidade com sua esposa, que acabara de ter o seu primeiro filho.
E quando ele ia, um rapaz apressado trancou ele com o carro. E ele enfureceu-se de uma forma, porque, afinal de contas, ele estava com sua filhinha, bebezinha, no carro, e quase cai o assento que ela estava, e podia ter ferido. E ele não vigiou, e ele resolveu perseguir aquele motorista para dar-lhe uma lição e dizer a ele o quanto ele foi imprudente com o que ele fez. E ele começou a perseguir. E quando chegou mais na frente, que ele conseguiu chegar próximo ao outro veículo, quando ele desce para discutir com o motorista desce já sacando de uma arma, atira e tira a própria vida do homem, a vida daquele homem. Num ato impensado, porque julgava o motorista que ele já estava descendo também armado do seu carro. E ele deixa a esposa viúva e a filha órfã por um ato impensado de intolerância por uma ação inconsequente do outro. Então, essas questões que hoje estão muito à tona para nós. E nós precisamos repensar o que é que nós estamos fazendo em nossas vidas, permitindo isso. E a benevolência e indulgência, engraçado. Está lá no Livro dos Espíritos, qual o verdadeiro sentido da caridade, como entendia Jesus. E aí os Espíritos dizem: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Será que tem algo parecido com a fraternidade e a caridade? Para nós percebermos o quanto a ligação de todas essas questões são importantes em nossas vidas. E o quanto a gente ainda precisa amadurecer espiritualmente para praticarmos essas ações no nosso dia a dia. Vivenciar essa doutrina não é fácil. Por isso que Ana Guimarães, uma vez, numa certa entrevista, ela chegou a dizer que a doutrina dos Espíritos não veio para covardes. Ela veio para corajosos, para aqueles que têm coragem de enfrentar a si mesmo e domar as suas más inclinações e deixar de olhar lá fora e começar a olhar aqui dentro. Porque a fraternidade, a liberdade e a igualdade na vida de cada um de nós, quando realizada com sinceridade de propósito, de acordo com a visão espírita, fará com que nós sejamos verdadeiros cristãos. Porque iremos agir para com os outros exatamente como gostaríamos que os outros agissem conosco. E aí nós vamos começar a ter a medida justa das questões. A medida igualitária. Por quê? Porque é muito fácil julgarmos quando é no outro e aplicarmos a punição na justeza. E aí isso me remonta, nós fomos domingo fazer um seminário lá no Pedro Carneiro, e era também feito, domingo vai ser feito aqui, a questão do cinema. E aí foi levado para assistir o filme A Cabana, que é um filme evangélico. E para que fosse discutido a visão espírita daquele filme. Que o filme tem muito a ver com muitas questões espíritas, e ele traz
né, a separação, e ele mostra lá o Asadayu, que é o Espírito, né, Jesus e Deus. E aí o questionamento de muita gente lá era assim, das pessoas, era por que foi colocado Deus uma mulher negra e forte? Bom, porque para aquele homem, a figura do pai era uma figura não positiva. E se Deus apresentasse-se com uma figura masculina, talvez para ele não surtisse tanto efeito quanto aquela mulher que vinha com a característica perispiritual, se apresentando como Deus, exatamente igual à mulher que, quando ele era agredido pelo pai, o auxiliava a superar a dor daquela agressão. Ou seja, a figura que, enquanto estava ele vivendo na sua infância, era a figura que expressava a ele, exprimia a ele maior respeito e amor. Porque, às vezes, para atingir o coração do ser, é necessário que utilizemos as armas que aquele ser vai ser tocado. Não existe forma de bolo. Porque somos espíritos individuais, diferentes. Cada um dentro do seu estágio evolutivo, que no orbe se torna mais ou menos semelhante uns dos outros, mas cada um a seu tempo de amadurecimento e de progressão. Então é muito bom quando a gente começa a perceber, a olhar que essas questões íntimas, elas precisam ser trabalhadas para que a gente passe a viver e a demonstrar aos outros esses sentimentos. E o que aquela mulher fazia para com aquele jovem era exatamente a demonstração da verdadeira fraternidade e caridade. E aí, quando nós analisamos as nossas ações, será que nós estamos agindo em nossas vidas conforme os preceitos do Pai? Conforme o Evangelho vem nos pedir? Conforme a doutrina vem nos chamar a viver? Qual tem sido a nossa conduta? A noite hoje é para a gente refletir, pensar, porque as informações dos livros da doutrina, elas são riquíssimas. E eu já tentei por diversas vezes diminuir esses slides, já diminuí um monte, mas às vezes eu digo assim, meu Deus, mas isso é tão importante, eu não posso apagar, mas a gente vai falando e tem horas que não dá para a gente passar tudo. Porque são muito ricas as informações em cada um. E aí vou deixar a incumbência de vocês depois procurarem aprofundar o assunto, né? Aí ele diz assim: proceder para com os outros como queríamos que os outros procedessem conosco, o oposto do egoísmo. A fraternidade diz, um por todos e todos por um. Mas o egoísmo não, diz cada um por si. Eu vou me salvar. E a gente percebe a característica do egoísta nas próprias ações. Eu não sei se vocês viram, mas viralizou por essa semana um acidente que ocorreu. E aí, os homens filmando e a mulher em desespero tentando tirar o homem do caminhão. E as pessoas, dentro do seu egoísmo, para aparecer na rede social, com a informação, deixaram de ser humanas. Que é isso, gente? As pessoas estão objetivando a vida do outro. Não era um ser humano que estava ali? Será que se fosse a mãe dele que estivesse naquele caminhão, ele ia estar filmando também, só olhando ela morrer na frente dele? Que é isso? O que é que nós estamos fazendo com nossas vidas? O que é que estamos dando de prioridade em nossas ações?
E a gente vê vídeos aí assustadores. Fomos vítimas, na sexta-feira passada, de um engavetamento em nosso carro. Porque o rapaz estava dirigindo, mexendo no celular. E a gente estava parado no sinal. E do jeito que ele vinha, ele entrou na traseira do nosso carro e a gente bateu na traseira do carro da frente. Ele não pode dizer que ele não estava no celular, porque não tinha o que ele se distrair na direção, se não fosse o celular. E aí a gente fica, meu Deus, por que é que as pessoas estão se perdendo tanto com uma coisa que nem real é? É tudo ilusão, gente. E a gente está deixando de valorizar o ser que está do nosso lado. E as famílias se separando. A gente vai para um restaurante e o filho com o celular, a filha com o celular, o marido daqui. Daqui a pouco você vê, está todo mundo rindo. Não, eles estão numa mesa de um restaurante para se confraternizar, mas não estão se falando. A conversa está no WhatsApp. Oi? Não entendi. E de que adianta estar ali, se não estar com as pessoas? Precisamos ter cuidado com isso, para não deixarmos de viver e depois estarmos chorando por aquilo que não vivenciamos. E a doutrina vem nos chamar a atenção disso. E aí ele diz assim: sendo essas duas qualidades a negação uma da outra, tão impossível é que um egoísta proceda fraternalmente para com os seus semelhantes, quanto um avarento ser generoso, quanto ao indivíduo de pequena estatura atingir de um outro alto. Ele faz uma comparação bem clara, né? Porque você já viu um avarento se predispor a pagar algo para alguém? Não. O que ele puder economizar, ele economiza, mesmo que seja prejudicando até os seus, muitas vezes. Ele não está preocupado. Ele tem que garantir que aquela economia dele vai ficar ali, porque sabe lá, né? Pode acontecer alguma coisa. E aí a gente fica olhando, como assim? Então ele diz, vou passar essa aqui. Considerada do ponto de vista da sua importância para a realização da felicidade social, a fraternidade está na primeira linha. Ela é considerada a base. Sem ela, não poderiam existir igualdade nem a liberdade séria. A igualdade decorre da fraternidade e a liberdade é consequência das outras. Por quê? Porque no momento em que eu começo a agir de forma que eu não vou fazer com o outro aquilo que eu não gostaria que ele me fizesse, já está agindo de acordo com o que os Espíritos já disseram. A minha liberdade, ela encerra a partir do momento em que o outro também tem o direito. No momento em que eu estou em convívio com outro ser, tanto que os Espíritos dizem assim, na erraticidade, se o Espírito estiver só, ele pode até se considerar com a liberdade total. Mas a partir do momento que ele se perceber com outro Espírito do lado, ele já não tem a liberdade total. Acabou-se. Porque tem outro ao seu lado, que tem tanto direito quanto ele e merece tanto respeito quanto ele. E aí eu achei engraçado quando traz isso, porque no filme, o rapaz, ele estava revoltado com Deus. E aí a ideia dele é o seguinte, que Deus não é bom, de jeito nenhum. Porque se Deus fosse bom, não tinha permitido que a filha dele fosse assassinada. Aí ele vai para o encontro com a sabedoria. É fantástico. Porque aí quando ele chega lá, a sabedoria diz assim, então você acha que você pode ser mesmo juiz? Mas você acha que se Deus fosse bom, ele tinha deixado o homem matar a minha filha? Aí ela diz, tá bom. Aí então você acha que os estupradores
merecem ir para o inferno. Merece ser condenado e ir para o inferno. Aí ele sai dizendo tudo que é coisa ruim. Tudo merece ir para o inferno. Tá certo. Então, agora que você é o juiz, eu vou lhe empoderar como juiz. Você é Deus. Você vai decidir sobre a vida dos seres humanos. Tá certo? Beleza. Pronto. Aí ela plasma a imagem perispiritual do filho mais velho e da filha mais velha dele. Aí diz assim, pronto. Sua filha tem lhe tratado com desrespeito, não tem agido de forma adequada, e o seu filho tem mentido para você, escondido algumas coisas. Qual dos dois vai para o inferno? Você vai ter que escolher agora. Escolha agora. Ou vai sua filha, ou vai seu filho. Ele, não, nem vai minha filha, nem vai meu filho. Não, você não é Deus. E Deus não é ruim. Ele não condena as pessoas aleatoriamente. Não é isso que você diz, não é isso que você prega, não é isso que você acredita. Então pronto, você é Deus agora. Quem vai para o inferno? Não tem escapatória. Um ou outro vai ter que ir para o inferno. Decida. E aí o cidadão não consegue. Aí ele cai em pranto e olha para a sabedoria e diz assim, olha, deixe meus filhos em paz, me leve no lugar. Aí ela disse, chegou onde eu queria. Pronto. Pois é. Veja, se você, que é um ser humano, não consegue condenar os seus filhos, você acha que Deus faria isso com os filhos dele? Que para ele são todos iguais? Olha que reflexão. Cabe a cada um de nós. Porque aí a sabedoria olha para ele e diz assim, porque foi um ser que lhe feriu, você acha que merece ir para o inferno. Mas você acha que aquele ser que lhe feriu não é filho de Deus igual a você? E aí? É ou não é? O que é que a gente escolheria? Nós, pais, seres humanos, ainda com um rasgo de lucidez muito pequenino, condenaríamos os nossos filhos ao fogo do inferno eterno? Ou nós daríamos uma nova oportunidade? Aí ele faz refletir a respeito disso, que é a reflexão que todos nós precisamos fazer para compreender a justiça divina. Porque Deus olha para ele e diz, você julga que eu sou o que eu não sou. Você tem uma visão equivocada de mim. É a visão que nós temos ainda, muito parca do que é Deus. De que é Deus? O que não? Que é Deus? E o Livro dos Espíritos é a primeira pergunta, para mim a mais fantástica, de uma inteligência fenomenal, aquela pergunta de Kardec. Que é Deus? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, origem de tudo. Não conseguimos atingir o ápice do que é isso. E aí a gente não consegue agir verdadeiramente sobre os princípios dele. Nos equivocamos em nossas ações, atraímos consequências equivocadas e depois o responsabilizamos ele pelo resultado. Eu fico olhando e digo, eu não entendo. Como? É aquele filho que a gente passa o ano todinho dizendo, meu filho, vai estudar. Menino, você tirou nota baixa. Ou você vai perder o ano. Menino, vá-se embora estudar, criatura. Não, já estudei, olha, estou sabendo do assunto todo, tá certo. Aí vai para a prova, quando chega, como foi a prova? Foi ótima. Aí chega a nota 2. Meu filho, você não estudou? Estudei, mãe, mas caiu algumas coisas que eu não sabia. O que é que você não sabia? O professor deixou de dar o assunto? Não. Você não estudou? Estudei. E como é que você não sabia? Ah, não sei, deu um branco. Meu filho, tá, então vamos estudar de novo. Se estudou, estudei. Aí vai fazer a prova. Como foi? Agora
a prova foi fantástica. Aí quando chega a nota 4, meu filho, o que é que está acontecendo que você está estudando tanto e essa nota não eleva, criatura? Aí chega no final do ano, a nota toda vermelha no boletim, está na final em quase todas as matérias. Mas eu vou passar. Aí quando vai fazer a prova, terminou o ano, repetiu de ano. Aí o menino olha para você e diz: a culpa é sua que não me botou para estudar. É a mesma coisa. É o que a gente faz com Deus. A culpa é sua que você está deixando acontecer isso na minha vida. É o filho pequeno e irresponsável que a gente não dá o cabresto necessário, não toma o celular, não deixa de assistir televisão, não deixa de sair com os amigos, faz o que quer. Aí quando chega no final do ano que não passa, ainda joga na cara do pai e acusa e diz: a culpa é sua. Aí o pai fica: como assim a culpa é minha? Quem tinha que ter estudado? Não era você? Por que eu sou responsável? Aí Deus de lá fica olhando e diz assim: ô meu filho, tu errou, foi? Tá bom. Olha, vamos tentar uma nova oportunidade? Vamos ver se dessa vez dá. Vamos para uma nova encarnação? Vamos ver se agora tu consegue. Olha, veja, a gente vai fazer assim, ó, em suaves prestações de 10 encarnações para ver se você consegue atingir isso aqui. Aí a gente, tá certo, Senhor, pronto, 10 prestações, vamos lá. Aí a gente chega aqui todo corajoso. Aí quando está no meio da encarnação, olha para cima e diz assim: Senhor, alivia. O negócio está muito pesado, Senhor. Mas meu filho, eu já dei em 10 suaves prestações o que você precisava passar. Ainda está pesado, tá. Por favor, Senhor, ajude. Aí ele alivia um pouquinho daqui, aí manda um anjo daqui, um anjo de lá, e a gente ainda ia se arrastando pelas beiradas para tentar passar no nosso ano, que é de nossa responsabilidade, que não é nada mais, nada menos de tentar vivenciar o que a doutrina nos pede, o que Jesus veio nos chamar a realizar em nossas vidas, que é aprender a amar. Porque quando nós amamos os nossos irmãos, nós somos fraternos. Nós agimos com igualdade. Nós somos caridosos. Nós temos tolerância. Nós entendemos que assim como nós nos equivocamos, ele também se equivoca, então eu preciso perdoar. Porque se eu guardar a mágoa, eu não vou resolver o meu problema com ele. E eu vou continuar criando mais dificuldades. Até quando? Até quando nós vamos insistir nas mesmas ações? Porque nós somos tão renitentes em nossos equívocos, que é feito aquele menino pequeno que está gripado e a mãe diz: você não pode tomar sorvete, e o menino fica se batendo mais: eu quero. Mas você não pode, meu filho, você está doente. Eu não quero saber, mas eu quero. Eu vou piorar, mas eu quero. É isso que a gente faz. E a gente precisa sacudir isso dentro de cada um de nós para entender que não adianta birrar feito um menino pequeno. A gente precisa parar e ter responsabilidade diante de nós. Porque é essa responsabilidade que vai fazer a gente amadurecer. Por isso que Deus nos permite o livre-arbítrio, porque através dele a gente tem as nossas atitudes, aí vem a consequência delas, a dor, e aí quando a dor bate na porta, aí o nego para e faz assim: ai, Senhor, agora doeu. Aí você freia. Para. Aí você para. Quando a dor está ali, latente. Aí você diz: mas por que eu?
E aí você tem que ir para frente do espelho para descobrir por que você está passando por isso. Porque a resposta está ali, na sua frente. E só você pode dar. Ninguém vai resolver o seu problema por você. Esqueça. É uma equação que só você vai ter a solução. E a solução dessa equação só virá quando você compreender o amor que você precisa exercer em si, para consigo e para com os outros. Porque você vai entender que essa fraternidade, liberdade e igualdade, que vivendo entrelaçada, fará com que nós tenhamos um dia, quem sabe, uma sociedade justa. Porque a justiça da nossa sociedade só vai ocorrer quando cada um de nós agir dessa forma. Agir assim, entendendo os preceitos do Pai. Entendendo que não é eu sou o esperto, o inteligente, sou o safo e saio na frente de todo mundo. Não. É entendendo que juntos, como um feixe de vara, somos mais fortes e conseguiremos seguir adiante, apesar de toda a tempestade. Apesar de poder vir um tsunami em cima de nós, nós iremos ter na frente da nossa barreira social os mangues do amor, da justiça e da fraternidade, que a tsunami passará por eles e chegará em nossas vidas apenas como uma marola, um movimento leve de águas. Porque nós estaremos fortalecidos diante da fé que remove montanhas. A verdadeira fé não é o acreditar, porque quando eu acredito hoje, amanhã eu posso desacreditar. Basta que alguém me convença do contrário. Mas a fé que essa doutrina nos ensina a exercer em nós é inabalável. É aquela que é capaz de encarar frente a frente a razão em qualquer época da humanidade. Onde em qualquer situação que nós passarmos, nós estaremos firmes, convictos de que o Pai nos ama. E que tudo que nos ocorre, por mais que não tenhamos a resposta hoje, é para um bem maior. Mas que nós não devemos ficar estacionados, aguardando que o outro se mova para mudar. Que nós temos a responsabilidade das mudanças que nos são necessárias realizar. Porque na nossa vida, ela só se move por nossas ações, não é pelos outros. E aí ele segue. A liberdade, dissemos, é filha da fraternidade e da igualdade. Falamos da liberdade legal e não da liberdade natural, que de direito é imprescritível para toda criatura humana, desde o selvagem até o civilizado. Porque, veja, quando a gente foi criado simples e ignorante, lá na lei de amor diz assim: no princípio o homem é senão extinto. Quando nós fomos criados selvagens, o que éramos? Extinto. É matar, morrer e procriar. A ação do homem naquela época, totalmente plausível. Funciona da barriga para baixo. Simples assim. Povoar a terra e subsistir.
fazer com que o corpo pudesse ter a robustez para viver nesse planeta. E nos dá a condição de ter hoje o que nós temos de corpo físico para viver. Aí a lei de amor diz assim: mas quando corrompido, ou seja, é necessário que a corrupção exista para que o homem saia do instinto para ir para quê? A sensação, que é o que a gente vê hoje. É pega daqui, solta dali, toma de lá, vem de cá, aí eu sou o poderoso, porque eu sou rico. Aí a bolsa de valores dá um revés e ele fica pobre do dia para a noite. Cadê o poder dele? Cadê a riqueza? Ilusão. Eu sou o mais bonito. Se apresente daqui a 100 anos que eu quero ver que beleza todinha é essa do seu corpo. Acabou-se. Já era. Né? Então a gente precisa entender que não são esses valores passageiros que a doutrina vem nos chamar a entender a importância para o ser imortal. Mas os valores que o Mestre veio nos ensinar através das bem-aventuranças, as virtudes a serem trabalhadas no ser humano, para podermos chegar à liberdade necessária, a igualdade e a fraternidade, agindo para com o outro como queremos que o outro haja conosco. E ainda, se pensarmos mais profundamente a respeito disso, nós vamos começar a entender que muitas vezes aquilo que o outro quer não necessariamente é o que eu acho que ele deseja. Então eu preciso compreender a natureza do outro, para não agredi-lo e não feri-lo dentro do seu preceito mais íntimo. E aí a lei de amor diz: mas quando depurado, o homem tem sentimentos. E o ápice desses sentimentos é o amor. Ou seja, a reunião dos sentimentos mais belos que nós podemos florescer em cada um de nós. Porque a semente da bondade divina está em todos nós. E no Livro dos Espíritos, Kardec questiona os Espíritos assim, se não me engano é a questão 621, ou é 625. Ele diz assim: onde está escrita a lei de Deus? E os Espíritos dizem: na consciência do ser. Isso significa que em todas as nossas ações, quando nós vamos fazer algo que infringe a lei divina, por mais absurdo que possa parecer, algo lá no íntimo do ser incomoda. Até aqueles que a gente diz assim: oxe, aquele ali não tem nenhum rasgo de consciência, porque ele ainda não está no patamar que você está. Mas ele tem, dentro da condição espiritual dele, ele tem um rasgo de consciência. Porque ela está lá, a semente está lá, dentro dele, a semente divina, que irá florescer à medida em que ele amadurecer espiritualmente. E é difícil a gente entender porque nós mesmos relutamos em amadurecer. Porque amadurecer dói. Se tornar responsável por si incomoda. Porque é mais fácil eu responsabilizar os outros pela minha infelicidade, e assim eu fico na minha zona de conforto como coitadinho, do que eu pegar a rédea da minha vida e seguir. E entender que eu tenho que deixar de depender dos outros para ser feliz. Eu tenho que deixar de depender dos outros para ter a minha liberdade financeira. Eu tenho que deixar de depender dos outros para ter felicidade, alegria, distração.
porque eu não gosto de ficar só. Você é tão insuportável que você não consegue ficar sozinho com você mesmo? Repense o conceito. O que é que te incomoda de tanto que você não consegue se autossuportar? O que é isso? Nós precisamos pensar. Porque nós, quando reencarnamos sozinhos. Mesmo até eu que vim gêmea, né? Mas somos espíritos extremamente diferentes. É o oposto. Água e vinho. Água e vinho, literalmente. Podemos até, e não nascemos juntas, porque primeiro teve que nascer uma para depois nascer a outra. Não sai de bolo, não. Sai uma, depois sai a outra, né? Até os quadrigêmeos tem que sair um de cada vez. Não dá para sair tudo de uma vez. Então tem a ordem. Mesmo nas mortes coletivas, tão falado hoje em dia, diante das tragédias que vêm ocorrendo sucessivas, pelo egoísmo e a vaidade humana. E responsabilidade dos seres diante da vida do outro, porque não souberam usar a verdadeira fraternidade. E na ganância e na ânsia do ter, não pensaram que vidas seriam ceifadas pelo egoísmo e pela ganância. Mesmo nessas situações, nós precisamos pensar. E pensar muito. E aí ele traz, eu vou passar essa parte da Obras Póstumas, porque Obras Póstumas é um capítulo inteiro, viu, gente? É muita coisa que ele traz. Porque eu quero trazer o que está no Evangelho. O céu e o inferno. Que já está quase chegando, né? Falta 5 minutos e o Evangelho tem que sair. Na primeira parte, no capítulo 3 do céu e inferno, ele fala também, quando ele diz assim: a vida dos mundos superiores já é uma recompensa, pois lá se está isento dos males e das vicissitudes dos quais se é alvo na terra. Lá reinam a verdadeira fraternidade, porque não há egoísmo, a verdadeira igualdade, porque não há o orgulho, e a verdadeira liberdade, porque não há desordens a reprimir, nem ambiciosos tentando oprimir o fraco. Porque a desigualdade, ela se dá, na grande maioria das vezes, porque sempre há aquele que quer se sobressair e explorar o outro, sem valorizar o trabalho que aquele outro faz. E aí ele diz: comparados à terra, esses mundos são verdadeiros paraísos. Quem não gostaria, né, de estar nessa tranquilidade? E aí ele vem, na Gênesis, no capítulo 18, são chegados os tempos. Ele fala da fraternidade. Justamente quando ele fala sobre os sinais dos tempos, no momento da transição. E ele diz que a fraternidade será a pedra angular da nova ordem social. Mas não há fraternidade real, sólida e efetiva, se não assente em base inabalável. E essa base é a fé. Não a fé em tais ou quais dogmas particulares, porque vai acabar com essa história de que o meu Deus é mais forte do que o seu. O meu Deus é melhor do que o seu. Feito menino pequeno que fica assim: papai, meu pai é melhor do que o seu. Né? Porque menino pequeno é que fica, né? Meu pai é mais forte do que o seu, porque meu pai luta. Aí o outro diz: que nada, meu pai, olha, dá um soco no seu que derruba o seu. E fica os meninos tudo brigando, né? Que meu pai é isso, que meu pai é aquilo. É a gente. Meu Deus é melhor. Não, porque a minha doutrina fala... Não, gente. Cada um tem a sua condição de entender o divino. E todas elas respeitáveis, dentro da condição de cada um. Simples assim. Conheço
pessoas fantásticas evangélicas, conheço pessoas fantásticas da Umbanda, conheço pessoas fantásticas muçulmanas, católicos. Em toda religião tem os que vivenciam a verdadeira fraternidade. Em toda religião tem os fanáticos. Em toda religião tem os extremistas. E a gente tem que ter cuidado para não se transformar num deles. Tá certo? E aí no Evangelho, no capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. Aí ele diz: a verdadeira caridade constitui um dos mais sublimes ensinamentos que Deus deu ao mundo. Completa fraternidade deve existir entre os verdadeiros seguidores da sua doutrina. Deveis amar os desgraçados, os criminosos, como as criaturas que são de Deus, às quais o perdão e a misericórdia serão concedidos se se arrependerem, como também a vós, pelas faltas que cometeis contra a sua lei. E aí a gente olha para uma lição dessa e entende o quanto a gente ainda precisa aprender. Porque quando alguém nos fere, a nossa reação ainda de seres animalizados é de querermos o revide ou desejarmos que aquele ser pague pelo que ele fez. E quando a gente entende o amor de Deus, a gente compreende que não existe ação que não traga uma reação. Em sentido contrário, com a mesma força, lei da física, imutável, não tem como mudar. Então, tudo que nós realizamos de bom retornará para nós, assim como tudo que nós realizarmos de equivocado também retornará com a mesma proporção que nós realizarmos. Então, precisamos começar a mudar as nossas escolhas de ação, para que possamos vivenciar a fraternidade, a igualdade e a liberdade no seu sentido mais amplo de ser. Muita paz para todos. Bom, meus irmãos, a mensagem foi passada. Cabe a cada um de nós refletir por tudo que foi falado na noite de hoje, né? E que possamos também pesquisar, compreender mais e buscar mais conhecimento sobre o tema da noite de hoje. Agradecidos estamos com a presença da nossa irmã Cristiana e desejamos um forte abraço para todos que fazem a Federação Espírita. E na noite de hoje nós temos o passe que será individual, né? Para quem está no tratamento, não esqueçam as águas após o passe e permaneçamos em silêncio durante o momento da espera do passe. Eu vou passar a palavra para a nossa irmã Margarete, para que ela possa proferir a prece final. Irmãos queridos, que possamos elevar o nosso pensamento ao alto, em agradecimento por mais uma noite, onde podemos aqui viver e vivenciar, beber na fonte viva dos ensinamentos de Jesus e dessa doutrina que nos esclarece, nos acolhe e nos ampara, que possamos pôr em prática tudo que aqui aprendemos na noite de hoje. Que possamos voltar aos nossos lares em paz, na paz de Jesus, e que a nossa irmã possa levar o nosso abraço fraterno de todos que fazem o SELEC, e que a paz de Jesus possa nos envolver, nos agasalhar hoje, agora e sempre. Em nome de Deus, em nome de Jesus e da espiritualidade amiga e do nosso mentor da nossa casa de oração e trabalho, nós damos por encerrado a nossa reunião da noite de hoje.